desenvolvendo essa manhã gostosa, né? E essa chuvinha que veio nos abençoar, para dar uma limpada aí no ar que estava bastante carregado, né? Para respirar. E graças a Deus veio essa chuvinha que vai dar uma amenizada. Mas é um prazer estar aqui novamente. Agradeço pelo convite e peço aí a colaboração, a vibração de todos para que possamos desenvolver juntos, né, os ensinamentos do Cristo. E eu estava me lembrando que Jesus levantava cedo, ia caminhar pelas areias do lago de Genezaré. É um lago tão grande que muitos consideram como um mar, né? Cafarnaum também. Eram cidades que eram rodeadas por esse lago. E ele observava aquelas águas calmas, aparentemente, né? Mas por baixo havia grandes turbulências. Igualmente, ele olhava para o outro lado e também via muitos de uma sociedade bastante oprimida, sofrida e tormentosas também, ansiando por curas do corpo, ansiando por uma liberdade que muitos ainda não entendiam qual era essa liberdade. E observo que hoje, há mais de 2000 anos, que Jesus veio, dividiu o tempo, né? E que Ele é o sol de nossas almas, porque veio com os seus ensinamentos nos dar um norte, um direcionamento, nos dizer que nós não somos deste mundo, né? Que somos espíritos que estamos aqui em evolução para aprendermos e continuarmos a nossa evolução, seja lá em que mundo for, mas aqui é apenas um mundo de aprendizado. Mas para nós ainda é tão difícil, né, nos firmar de que somos espíritos e por qualquer coisa estamos nos desequilibrando e atormentando o nosso ser. Então vejam que não há muita diferença dentro de uma sociedade que nós vemos hoje, muito materialista, que é algo que vem muito sedimentado, né? E hoje a gente vê isso muito nitidamente nos costumes, nos hábitos, né? E nós que somos espíritas, nós observamos isso com um olhar um pouco mais acurado, porque já temos o conhecimento aqui, tanto aqui a Casa do Caminho como a Irmã Clara oferece estudos e esclarecimentos dentro da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Quem tiver um pouco de dúvida, estude lá o Céu e o Inferno, veja os exemplos dos espíritos felizes, mas muito mais tem exemplo dos espíritos infelizes, porque todos estão em busca dessa tal felicidade, todos estão em busca desta liberdade, né? Então está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema, que é os tormentos voluntários. Tormentos já fala, né? Aquela pessoa que está em desequilíbrio, que por qualquer coisa ela fica agoniada, fica ansiosa e a sua mente fica muito atormentada. Voluntário é quando este tormento, essa dor, não lhe é infligido por outra pessoa e a não ser por ela mesma. Aí diz assim, mas como que pode, né, alguém querer viver atormentado por ela mesma, né? Sim, porque há coisas que nós nos atormentamos muitas das vezes por poucas coisas, né?
ao olhar do outro, fala, meu Deus, mas isso não é nada. Mas para aquela pessoa que ainda não adquiriu esse entendimento e esse equilíbrio, para ela é um tormento muito grande. Por isso nós devemos compreender e respeitar, porque cada um está num estágio de compreensão das coisas. Então não adianta eu querer falar para a pessoa, falar assim, não, mas isso não é nada. É sim, eu tenho que respeitar. Para ela é algo muito sério, importante, muito complicado. Né? Então nós precisamos ter este olhar de respeito pela dor, pelo tormento do outro. E esse capítulo ele é muito instrutivo, porque ele nos traz grandes reflexões. Ele vem falar das aflições do passado, das aflições do presente, a felicidade não é deste mundo, a melancolia, a verdadeira desgraça. Tem até uma pergunta, se fosse um homem de bem, não teria morrido. Vejam só, né? Colocar no Evangelho uma questão como essa, mas ela é muito importante, né? Porque o homem de bem não pode morrer, né? Como se diz no dito popular, desencarnar? Só os que são maus? Não. Justamente o que é de bem, ele já fez o seu caminho, a sua trajetória, ele já aprendeu. Então ele se liberta, né? Essa é a liberdade. Enquanto que aquele que ainda pratica, ainda tem os seus hábitos ali de maldade, ele precisa ficar mais um tempo, ter uma oportunidade novamente para se melhorar. Né? Vejam como são sábios os ensinamentos, né? E aí vem a verdadeira desgraça, a melancolia, provas voluntárias e verdadeiros silêncios. Então vejam que é um celeiro aqui neste capítulo 5, bem-aventurado os aflitos. Mas como que pode ser bem-aventurado alguém que está em aflição? Né? Então todos esses subtemas vão aí nos trazer o entendimento porque que são bem-aventurados os aflitos. Então quem tiver o Evangelho, procure estudar em casa, porque vai nos auxiliar muito nesta compreensão na nossa caminhada. E os tormentos voluntários, eu quis trazer primeiro, falar um pouquinho sobre Delfim de Gerardinho, que ela fala assim, aqui na verdadeira desgraça, que é o subtema seguinte: para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver as consequências. Então, veja, para que eu julgue algo, eu preciso ver quais são as consequências daquilo que está ocorrendo. Né? Aí ela fala assim, é assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para o além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Aqui está claro de que nós estamos aqui de passagem, como eu disse. E para que eu compreenda o que está acontecendo hoje, quais são os tormentos que eu estou carregando hoje, eu preciso me transportar, verificar nessa existência. Se eu não encontrar ali as explicações, esses tormentos, eles estão em vidas passadas. Né? Por isso que eu preciso ver, né? Me transportar para mais além. E aí também tem um trechinho da melancolia que é muito importante. Esse capítulo ele é muito importante porque ele vai nos trazer também essa abordagem dessa tristeza que muitas pessoas carregam em si e não compreendem. Então François nos fala assim: sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade,
mais ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Então, para muitos, isso é um tormento muito grande, né? Ele se inflige um tormento nessa tristeza que ele procura, ele não sabe de onde vem, é uma melancolia. E hoje, né, nós sabemos que o planeta passa pela síndrome aí da depressão, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, está cheio de pessoas se tratando de depressão, que é uma enfermidade, né? Mas tem aquela vaga melancolia que as pessoas carregam também e que não compreendem, né? Porque sente essa falta e olha para o espaço e sente essa sede de liberdade, mas está aqui aprisionado neste corpo para aprender. Então veja que maravilha que é o Espiritismo, que nos traz esses esclarecimentos, né? Nos mostrando que precisamos compreender tudo isso para melhor viver enquanto estivermos aqui e nos preparar para quando deixarmos esse corpo. E aí, nas provas voluntárias do verdadeiro silício, que é de um anjo da guarda, a mensagem, ele nos fala assim: há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. És tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais os vossos corpos com privações e macerações, sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na Terra. E aí, quando fala em missão, a gente logo se remete àquelas pessoas que têm grandes missões, né? A gente lembra do Divaldo, de Madre Teresa e tantos outros, né? Que deixaram aí o seu legado de exemplo para todos nós. Mas cada um de nós tem a sua missão dentro da nossa encarnação. Uma boa dona de casa que cuida bem do seu marido, dos seus filhos e do seu lar, ela tem essa missão, né? Ah, mas é só uma dona de casa. Se ela fizer bem o seu trabalho, é uma missão, né? Então temos que reservar essas forças. E aí eu estive pensando aqui: não enfraqueçais os vossos corpos com privações voluntárias. São aquelas coisas que nós buscamos, né, voluntariamente, muitas das vezes, para o nosso corpo. E ali, porque antigamente as pessoas se castigavam muito em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E ao longo do tempo essas práticas foram diminuindo, ainda tem. Mas hoje a gente vê pessoas, indivíduos, procurando meios para melhorar o corpo físico na sua visão e acabam ali conseguindo trazer para elas privações e tormentos muito grandes, né? Porque está muito em voga agora ter um corpo perfeito. É muito bom, né? A pessoa procurar viver bem, fazer coisas que ali lhe dêem um bem-estar, mas tem coisas que saem do equilíbrio, né? Então, agora a gente vê nos noticiários pessoas que vão em busca de cirurgias para deixar o corpo mais bonito, né? E ali ela se enfraquece e muitas das vezes perde a vida física. Ela infligiu a ela mesma, né, um sofrimento, uma dor voluntária. Não foi ninguém que a forçou a fazer isso. E deixou de se reservar para cumprir a sua missão, o seu dever, qual fosse ele. E aí, no capítulo que nos fala das provas voluntárias, eles vêm nos falando da felicidade.
aquele que não quer ser feliz, né? Todos almejam a felicidade e todos buscam essa felicidade. E cada um faz os seus meios, né, de estar feliz. Mas o que é a felicidade, né? Muitos, às vezes, fazem coisas em nome da felicidade que acaba ali trazendo muita dor, muito sofrimento, em busca da felicidade. E nesse capítulo, quando fala que a felicidade não é deste mundo, mas também diz que ela não é, né? Não é uma felicidade completa, mas felicidade passageira, todos nós temos o direito de buscar esta felicidade. Ela não vai durar para sempre, mas podemos ter momentos felizes. E muitos confundem felicidade com alegria, né? De repente a pessoa coloca, eu só vou ser feliz se eu tiver o carro do ano. Aí consegue o carro. Daí um mês ele já não é mais o carro novo, né? Acabou a felicidade. Então ele teve um momento alegre, porque conseguiu adquirir um bem que para ele era importante, né? Então a felicidade é um estado de estar feliz. E é interessante que é um estado de uma consciência plenamente satisfeita, né? E aqui no planeta, porque estamos num planeta de expiações e de provas, né? Caminhando aí para a regeneração. Então, se estamos num planeta nesta condição, temos que compreender que não vamos ter uma felicidade completa e totalmente uma mente satisfeita, porque a mente do ser humano nunca está satisfeita, né? Se ela tem o pão, ela quer a margarina. Se ela tem o pão e a margarina, ela quer o requeijão. Se ela tem o requeijão, ela também quer a geleia. Assim. Então a gente está sempre insatisfeito com o que temos. E lá no livro dos Espíritos pergunta qual é o homem feliz na Terra, né? Aquele que se contenta com o que tem. Então nós estamos ainda adestrando esses sentimentos em nós. E aqui ele fala assim, que a felicidade é um estado de alma que é percebido por todo mundo. Todos nós buscamos a felicidade. Nós vivemos nesse mundo para sermos felizes. Então a ideia de que estamos também no mundo para sofrer, para pagar dívidas, falar, mas estamos aqui só para pagar dívidas. Mas que tanta dívida é essa? Não, estamos aqui para aprender, né? Fica mais leve. Se contraímos dívidas, mas vamos ter esta compreensão de que são dívidas que são ali transformadas em ensinamentos. E quando nós aprendemos, não vamos mais cometer os mesmos equívocos, né? Então, a proposta do Altíssimo é de que nós aprendamos. Ele não quer que a gente caminhe a isso. Deus quer que nós, que todos os seres humanos, aprendam com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho. É aí que nós vamos conquistar a felicidade, porque ninguém vai nos dar esta felicidade. Ela precisa ser conquistada com o nosso trabalho, né? É aí que emperra, porque muitos querem ser feliz. Não, mas eu só vou ser feliz se fulano me fizer, estiver comigo, né? Se ele me fizer feliz. E não, nós não podemos colocar a nossa felicidade na mão do outro ou em bens materiais, né? Porque os bens materiais é como um saco sem fundo. Quanto mais se tem, mais se quer ter. E nunca vai trazer a felicidade completa. E principalmente se o espírito já não tiver o amadurecimento necessário, ele vai se perder junto com esses bens materiais.
Tem uma história muito interessante. Uma senhora, ela estava caminhando num local de mata com uma criança no colo. E aí, de repente, ela viu uma caverna e viu algo brilhar dentro daquela caverna. Aquilo chamou-lhe a atenção. Ela foi até a porta, observou e adentrou. Quando ela chegou lá dentro, estava cheio de tesouros. E aí ela pôs a criança do lado e começou a colocar dentro do seu vestido, amarrou e começou a colocar tudo que ela conseguia, né? E aí saiu rapidinho, a caverna se fechou. Quando ela saiu, ela se deu conta que o seu maior tesouro ela deixou lá dentro, que era a sua criança. Então vejam que nós somos assim, os seres humanos ainda estão nessa busca, né, dos bens, e muitas vezes acaba perdendo a oportunidade com aqueles que estão ao seu lado, né, e perdendo os seus bens mais preciosos. Precisamos compreender que estamos também aqui para transformar as nossas mazelas, as nossas imperfeições em virtudes. E muitas das vezes conseguimos uma virtude, mas em busca dessa felicidade, desse anseio, acabamos perdendo essa virtude e vamos ter que trabalhar muito mais, nos esforçar muito mais para adquiri-la novamente. A misericórdia de Deus é tão grande que ela nos permite construir a nossa felicidade, para que a gente tenha a ideia do que é a felicidade elaborada, como é o resultado do trabalho da lei divina. O trabalho é uma lei divina. É através do trabalho que nós vamos desenvolver as nossas forças, a nossa inteligência e vamos colocar em ação os nossos dons, né? Seja no trabalho para adquirir o pão e vivermos bem, porque não é proibido viver bem, trabalhar para adquirir os seus bens não é proibido. O que nós não podemos é viver em função destes valores, né? Mas ter o seu conforto, isso daí é muito natural, né? Então, a lei do trabalho é uma lei divina, que devemos agradecer, ter gratidão todos os dias. Vejam que hoje, antigamente, as pessoas que tinham algum tipo de deficiências, elas eram excluídas da sociedade, não tinha mercado de trabalho. Hoje tem a inclusão, né? Então, todos têm essa oportunidade, essa possibilidade de trabalho. Também nesse mesmo capítulo das provas voluntárias, ele nos fala sobre a inveja e os ciúmes. Porque invejar as outras pessoas, se todos têm as mesmas possibilidades, né? A inveja é não querer olhar para si, não se observar, não se analisar e não ver em si o mesmo e olhar apenas o outro e querer ocupar o lugar do outro. Aquela pessoa ciumenta, né? Que ela olha e fala, nossa, mas eu queria tanto estar no lugar dela, né? Mas não se prepara para isso e passa a ambicionar o cargo, o lugar, a profissão, o status, né? Porque ela vê apenas a superficialidade daquela pessoa, ela não vai profundamente e dentro dela ela não mergulha para se compreender e entender por que eu tenho esse sentimento, né? Paulo apóstolo ele nos fala que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E é bem interessante essa mensagem de Paulo, porque chorar quando um está chorando,
a gente fica ali comovido e chora. É muito fácil. Agora, se alegrar com o outro, é preciso não ter o sentimento da inveja, dos ciúmes. Vamos nos alegrar sinceramente. E muitas vezes a gente encontra dificuldade, dependendo do meio em que nos encontramos, de observar a alegria quando alguém conquista algo, uma alegria verdadeira. Sempre tem aquele, mas foi tão fácil, né? Porque para o outro, o esforço que aquele fez não tem valor, porque no fundo desponta os ciúmes, né? Aquela pontinha de inveja. Mas caramba, né? Ele consegue tudo, e por que para mim nada dá certo? Né? Mas como falou aqui em cima, todos têm as mesmas possibilidades. A inveja, vamos assim dizer, é aquele sentimento que ainda não recebeu a educação. Sabe aquela criança mal educada que a mãe fala e ela não obedece? A inveja é mais ou menos esse sentimento, né, que ainda está ali latente, né, que precisa ser educado em cada ser. Porque além de querer ocupar o lugar, não quer que o outro também ocupe. Vejam o quanto é interessante, né? Porque além dele querer ocupar o lugar do outro, quer ver aquela pessoa bem distante, né? Nós precisamos analisar esses sentimentos. O ciúme demonstra o aspecto malévolo dentro do ser humano. Ciúmes, aqueles ciúmes comum, né, que a gente tem, é normal, faz parte de nós, mas os ciúmes doentio, esse é complicado, é algo que se torna maldoso, né? É aquele sentimento malévolo ainda, que precisamos observar, e hoje na sociedade está muito claro, né? Quando os ciúmes, eu estou me destruindo e eu quero destruir o outro e não percebo que estou me destruindo, né? Então hoje nós estamos vendo, está muito em voga, né? Porque antigamente tudo isso acontecia, mas como não tínhamos meios de comunicação tão fácil quanto hoje, né? Ninguém ficava sabendo, e quando vinha se saber, já tinha se passado tanto tempo, né? Dos maridos que matavam as esposas, que espancavam, né, das violências domésticas com as crianças, tudo isso sempre aconteceu. Só que hoje, como a população está muito maior e o meio de comunicação é imediato, todo mundo fica sabendo, né? E é muito bom, porque isso vai fazendo com que vá despertando no ser humano essa condição de empatia, né? De caridade, de benefício. Nós, dentro da sociedade que nós estamos hoje, já não cabe mais esse tipo de atitude. Eu já não concordo mais, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, está muito, e vejam que o ciumento, ele não tem essa consciência de que ele está se destruindo quando ele destrói o outro. Porque ele compreende que aquele outro, com aquela pessoa, é sua propriedade. E sendo sua propriedade, ele tem o direito de dispor dela do jeito que ele quer. Veja que é uma doença, é uma enfermidade da alma. Lembra quando eu falei lá no início, né, que Delfim de Gerardini fala, né, que aí temos que buscar as consequências numa vida além? Né? Por que que aquele ser traz em si esse ímpeto dentro dele, né, de querer mandar, impor, que o outro obedeça conforme o seu desejo, né? Então, veja, é uma enfermidade. Ao mesmo passo que ele destrói o outro, ele está se destruindo, porque ele tira a vida de alguém
da esposa, do filho, seja lá de quem for, né? Ele, se pego, vai para a cadeia, mas da lei divina ele não vai fugir. Um dia ele vai ter que aprender. E aí é um castigo, é uma dívida? Não é castigo, né? É um aprendizado. Ele vai ter que voltar e aprender a conviver dentro de uma sociedade, educando estes sentimentos, esses instintos que carrega dentro de si, né? Então vejam que o ciúmes é algo que nos chama muita atenção e precisamos ficar alerta dentro do nosso lar. Aquela pessoa que de repente começa a despontar um ciúmes um pouco mais severo, né? Às vezes é um filho, uma filha, um parente, e passar a orientar, né, aquela pessoa, na medida em que ela nos der essa abertura, né? E é preciso trabalhar esse sentimento, que é interessante que não devemos lutar contra eles, mas sim trabalhar, observá-los e trabalhar para que possamos limpá-los, educá-los dentro de nós, né? Leon Denis, ele nos traz no problema do ser investigador algo que eu também achei muito importante, é rapidinho. Cada um leva para a outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme sua natureza, ou para a sua felicidade ou para a sua desgraça, na vida que começa e até as seguintes, se uma só existência não basta para desfazer as consequências más de nossas existências. Então vejam que vem de encontro com esses textos que estão no Evangelho. E no livro Memórias do Suicida tem, esse livro é maravilhoso, quem tiver oportunidade para estudá-lo, livro muito bom, da Ivone do Amaral Pereira. E tem a história ali, né, de algumas pessoas, de alguns que desencarnaram através do suicida, e essa história do Jerônimo de Araújo, o nome dele. Eles são de Portugal, né? Castelo Botelho, e ele nos narra ali, né, toda a trajetória do que aconteceu com eles e quando eles foram resgatados pela Legião de Maria. E Jerônimo, ele era aquele espírito muito recalcitrante, muito irritado, revoltado, rebelde mesmo, que mesmo depois que ele foi resgatado, ele não tinha aquele momento de aceitação. Os outros já haviam aceitado ali ter sido resgatado e tudo, e ele não. E de repente, depois de alguns dias eles ali já em tratamento, ele queria porque queria visitar a família dele, porque na sua mente ainda não tinha passado tanto tempo, já haviam se decorrido 13 anos, mas ele achava que tudo tinha acontecido há pouco tempo e não se dava conta de que ele havia se suicidado. E aí ele foi, pleiteou para um, pleiteou para outro, e foi até o irmão que era o diretor da instituição, e ele tentou dissuadi-lo de todas as formas, e aí não conseguiu. E aí ele ainda fala para ele, bom, a gente tentou evitar muito mais sofrimento para ele, mas ele não quer, então que seja como ele deseja, leve-no para que ele possa ver a sua família. E ele achava que ia chegar lá, entrar na sua casa e encontrar com seus familiares, como ele havia deixado. Uma filha de 7 anos, que era a paixão da sua vida, um filho de 10 e 2 outras mocinhas que estavam aí entre 14, 16 anos, 15 anos. E uma esposa que ele amava muito, mas era muito luxuosa, só pensava em viver bem. Ele era dono de casas de vinho, mas foi à falência. E quando ele entrou na falência, não suportou, entrou no desespero
e se suicidou. Veja, isso é um tormento voluntário, porque ele impôs a ele mesmo o suicídio, né? E por conta do quê? Dos bens materiais, né? E aí ele chega lá e não encontra. E os amigos já sabiam o que havia acontecido com a família. E aí alguns que estavam na rua começaram a chamá-lo de suicida, né? E falar para ele do que tinha acontecido com a família. Ele não acreditou. Esses eram desencarnados. E a mulher acabou se prostituindo e levando a sua filha também para o cais, onde elas vendiam peixes, mas também acabavam ali na vida da prostituição. A menina jovenzinha, muito bonita, e a mãe se valia da beleza da filha para isso. E ele ficou em desespero quando soube disso. Aí foi até ela, ficou assim, horrorizado, sem saber o que fazer, entrou em desespero. O filho acabou indo para a prisão, porque acabou entrando para o mundo do crime. Ele foi visitá-lo na prisão, ficou arrasado, se destruiu. Vejam só, né? As consequências. O que nós fazemos aqui, nós levamos para a vida espiritual. E quando estamos lá, né, vamos deixar o rastro ou de luz ou de dor e sofrimento. E isso muitas das vezes causado pelos tormentos que nós mesmos buscamos. Por isso precisamos ir educando os sentimentos que ainda não são bons em nós, observar atentamente, e o Evangelho é um roteiro para que possamos fazer essa transformação em nós, porque a sociedade exige, né? E é uma sociedade que muitos ainda estão na condição do Jerônimo, em busca apenas dos bens materiais, e quando se deparam na ausência desses bens, não sabem o que fazer dentro de uma sociedade que cobra um bem-estar, uma postura dentro dessa sociedade para ser aceito, né? E o Espiritismo, graças a Deus, nos abre, nos tira esse véu dos nossos olhos, desperta a nossa mente para que auxiliemos aqueles que estão caminhando conosco e também a nós mesmos. Gratidão, que Jesus nos abençoe hoje sempre. Muito obrigada.